Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Esse conteúdo corresponde o conteúdo número 3. Número 3. Ok? E o tema é parte 3, né? Parte 3. O tema é o mesmo, certo? Porque o conteúdo, ele é mais ou menos 3 horas e alguns minutos. Tá aqui, ó. 3 horas, 1 minuto e 56 segundos. O primeiro conteúdo, a parte 1, foi mais ou menos 30 minutos. O volume 2, ok, foi 20 minutos e poucos. E o terceiro volume, não é volume, né? A terceira parte, ok? Parte número 3, né? Não é isso? Vamos lá. O mestre Dinho, eu estou aqui, como eu já falei, na Gazeta do Povo, terça-feira, dia 2 de dezembro do ano de 2025. Vamos começar aí essa parte número 3, ok? Vamos lá. Boa tarde, Joyce. Prazer imenso. Estamos aqui à disposição para cumprimentar todos os nossos ouvintes aí. Tá ótimo. Bom, a gente começou aqui o programa falando sobre como Moraes deve estar preocupado aí com ramagem nos Estados Unidos, né, com todas as informações que ele pode levar, especialmente por ser ex-chefe da ABIN. Gostaria de ouvir do senhor, né, como é que fica essa situação, como isso deve esquentar aí até as relações entre Brasil e Estados Unidos, né, a relação já conflituosa, mas principalmente qual deve ser a preocupação de Moraes nesse momento com ramagem já nos Estados Unidos. O Ramagem, ele é detentor de muitas informações sigilosas, né? Principalmente pela função que ele exerceu. Então ele tem condições de, com certeza, compartilhar algumas dessas informações, se for interesse do governo americano, para que, até para que a lei Magnitsky que foi aplicada contra ele, né, possa ter mais efetividade. Hoje o ministro Alexandre de Moraes é visto como um violador dos direitos humanos, né? Então está muito claro, não somente nos Estados Unidos, como também em alguns outros países que já estão cientes dessa punição. E eu acredito que o fato do governo americano ter recepcionado, inclusive, o deputado Ramagem, e colocado ele dentro de um programa onde ele vai estar recebendo toda a documentação necessária para estar lá legalmente, né, demonstra que existe o interesse, sim, do governo de obter essas informações sigilosas e secretas. Deputado, temos, né, essa grande comoção em torno do PL antifacção, foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora se encontra no Senado. Como é que o senhor que é da área de segurança pública, a operação do Rio de Janeiro e as medidas que foram implantadas nesse PL e a expectativa em relação à votação no Senado, se serão mantidas aí as medidas ou
será que vai sofrer alterações relevantes esse projeto? Olha, o PL passou com larga margem, né, de votação na Câmara, e entendemos que deve passar também no Senado, até porque se o Senado votar contrário a isso, ele vai estar indo contrário também à vontade do povo. Nós somos eleitos para fazer a vontade do povo. Ninguém é dono de um mandato simplesmente isoladamente. A população não aguenta mais tanta criminalidade, a população não aguenta mais ser roubado todo dia, tantos assassinatos, né? Inclusive os índices de mortes violentas intencionais do nosso país é algo acima da normalidade. Nem países que estão em guerras têm esse índice tão alto. E a gente precisa cada dia mais endurecer as nossas leis. Nós não podemos passar a mão na cabeça do bandido, nós temos que acabar com a glamorização do crime, nós temos que acabar com essa ideologia da bandidolatria, tendo em vista que a população exige não somente das forças de segurança uma atuação mais contundente contra a criminalidade, principalmente contra o narcotráfico, principalmente contra as milícias, e, logicamente, essas leis que nós estamos tentando aprovar, nós temos aprovado várias leis no Congresso, né, na Câmara, e vai para o Senado, que endurece a criminalidade, porque as nossas leis elas são muito lenientes e muito benevolentes com o crime, protege muito mais o criminoso do que o próprio cidadão. Então nós estamos tentando mudar essas características, né? Essas características. E o PL antifacção, eu acredito que o deputado Derrite foi muito feliz em ter feito um relatório que realmente atende às expectativas de toda a população do Brasil. A operação do Rio de Janeiro foi uma operação que a gente não considera 100% sucesso, porque nós tivemos a morte de alguns policiais, pais de famílias, verdadeiros heróis da sociedade, anjos da guarda da sociedade que tombaram naquela operação, mas quando nós retiramos essa situação, ela foi um sucesso. E houve a aprovação da população, principalmente da população que mora naquele local, que sofre com o dia a dia das extorsões, né? O comerciante que, para manter o seu comércio aberto, tem que pagar. A pessoa que só pode comprar a preços exorbitantes o botijão de gás, a água, né, a questão territorial que está totalmente dominada pelo narcotráfico, né, eu chamo de narcoterrorismo. Então, assim, eu entendo que a operação foi um sucesso, a PL antifacção tem que ir para o Senado, da forma como foi passado também na Câmara, porque isso é uma resposta para a sociedade e demonstra quem está a favor da população e quem está a favor do crime organizado. Deputado, boa tarde. Um prazer falar com o senhor, Lucas Saba, aqui de São Paulo. Queria que o senhor confirmasse a denúncia que o senhor fez sobre os presos e exilados políticos do 8 de janeiro à OEA, tendo em vista que Pedro Vaca, relator da Comissão de Direitos Humanos, órgão ligado à OEA, fez aquele relatório, teve aqui, deu muita expectativa ao trabalho dele, mas sabemos que meses depois nada ocorreu. Qual a expectativa agora dessa nova denúncia? Olha só, eu tive a oportunidade em 2002 de fazer um curso na American University, exatamente como atuar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como advogar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que também sou advogado. E, à época, nós obtivemos um pouco do conhecimento de como se trata a situação, e eu tive a oportunidade de observar que, infelizmente, não era para ter o critério político ali dentro, mas nós temos ali um viés muito de esquerda, que hoje está mudando, né? Com a vitória do Donald Trump, a gente verifica que algumas peças que são importantes ali estão sendo mudadas com um viés mais para a direita. Não deveria ter política ali, porque ali é um tribunal jurídico, né, que é acessado após todas as instâncias de um país, no caso o Brasil, após todas as instâncias serem exauridas, aí sim você pode adentrar com uma petição
dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que faz a investigação e depois manda para que a Corte, né, tendo o subsídio necessário, manda para que a Corte, na Costa Rica, possa fazer o julgamento necessário. E a gente sabe que o Vaca ele tem um viés de esquerda e fez um relatório que, na minha opinião, um relatório totalmente fora do contexto da realidade do que está acontecendo no nosso Brasil. Nós já havíamos protocolado essa petição. Quando ele veio para cá, nós já vimos protocolados, eles não tinham ainda acessado a petição. E agora eles acessaram a petição, reconheceram, né, receberam a petição e pediram para que nós pudéssemos fazer agora o aditamento, né, para que nós possamos colocar mais informações a respeito de tudo aquilo que nós denunciamos. Nós denunciamos o Estado brasileiro, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, como o principal autor, né, de vários crimes que dentro da Convenção Americana de Direitos Humanos. Você pode olhar ali o artigo 1º, o artigo 4º e 5º, o artigo 7º, todos eles foram violados, né? A questão do juiz natural, a questão do tribunal de exceção, a questão de pessoas que foram presas injustamente, né? Só para você entender, dentro desse contexto do Rio de Janeiro, nós tivemos aqui no Acre 8 pessoas que foram presas e ficaram 180 dias presas, assim como também no Pará, né, mais 3 pessoas. Essas 12 pessoas, elas não tinham qualquer conexão com o Rio de Janeiro, mas estavam também inseridas dentro daquele processo. Na oportunidade, eu tive uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes, demonstrei essa situação. Ele, no dia seguinte, concedeu habeas corpus para essas 12 pessoas. Essas pessoas permaneceram com tornozeleiras, mas já tinha passado 180 dias presos, todas elas presas. E ele verificou também que estava no foro errado e passou para o juiz da primeira instância, a Justiça Federal aqui no Acre. E agora, recentemente, o próprio Ministério Público Federal, ao verificar, arquivou o processo, dizendo que essas pessoas não cometeram qualquer tipo de crime. Ou seja, essas pessoas passaram 180 dias presas injustamente, ilegalmente, e quem é que vai arcar ou pagar os danos morais que essas pessoas passaram? Da mesma forma, muitas outras pessoas que estão dentro desse processo, nós temos aí excesso de pena, né? Nós temos pessoas que não cometeram os crimes que estão sendo atribuídos, como a questão do golpe de Estado, essa questão de abolição do Estado Democrático de Direito. Enfim, nós apresentamos tudo isso e tudo isso está sendo avaliado. Nós só conseguimos entrar com essa ação depois que transitou em julgado, porque para entrar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para peticionar, tem que ter exaurida todas as ações, né, aqui, tem que transitar em julgado. Então, quando transitou em julgado 104 casos que foram transitados julgados aqui no Brasil, no STF, imediatamente nós entramos com essa petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fica na OEA. Então, a OEA agora pede mais informações, nós estamos mandando essas informações, inclusive eles citam a questão do Clésito, né, do Clesão, que morreu sob a custódia do Estado, mesmo tendo, inclusive colocamos também anexados na nossa petição, mesmo tendo vários documentos médicos dizendo que ele teria que ser colocado em liberdade, né? E até mesmo a própria Procuradoria-Geral da República dando parecer para que ele fosse colocado em liberdade e respondesse o processo de liberdade, e ele foi sentenciado à pena de morte. Excelente, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém. O senhor também. Agora eu vou pedir para o nosso querido Vitor Kunz colocar aqui na tela também, desta vez a entrevista que a gente fez rapidamente ali ontem, com a excelente ajuda do Fred, inclusive, com o Rodrigo Pimentel, do BOPE, né, que inclusive é o Capitão Nascimento da vida real, aí, e que também é autor do Tropa de Elite. Vamos ver. Então, Pimentel, eu gostaria de ouvir do senhor, se o senhor acredita que nessa operação no Rio de Janeiro foi um marco que a gente deve ver na história, até no Brasil, e que a partir de agora a segurança pública vai ganhar um outro lugar, principalmente central, especialmente se a gente for pensar em 2026. Eu tenho certeza que a operação é um marco. Ela abriu uma janela de apoio popular nunca vista no Brasil, independente do Instituto de Opinião.
em torno de 80% a 90% dos brasileiros apoiando a operação. E com uma ampla maioria dos moradores de periferia. É justamente quem não suporta mais o domínio territorial patrocinado pelo Comando Vermelho, pelas milícias, pelo Terceiro Comando, pelo PCC. Então, é uma janela importantíssima para aprovar legislações mais modernas e mais eficientes. Prefeito, isso deve pressionar até o governo Lula, de repente, ceder algumas pautas aí voltadas à segurança pública, sabendo que a população majoritariamente apoia, inclusive, a operação no Rio de Janeiro. Isso já está acontecendo. Hoje o presidente Lula sancionou uma lei que era proposta pelo senador Moro, né? Falando sobre as saidinhas. É uma situação que veio ao público, uma juíza liberando um bandido em Goiás que morreu em confronto com a polícia. Ele tinha 11 anotações penais, ele respondia a 2 homicídios. E ele foi colocado em liberdade por mandado de custódia. E eu tenho certeza que a juíza não estava errada. Ela estava aplicando a lei, perfeito? Mas o Brasil não suporta mais essa lei. Essa lei não está mais conectada com a realidade da população. Boa! Agora com o Lucas Saba. Lucas, a questão da segurança pública vai ficando cada vez mais central nas discussões aí, pensando inclusive para o ano que vem? Sem dúvida, Mari. Primeiro, parabenizar você e o Fred, você voltando a fazer quebra-queixo, entrevista exclusiva. Bom vê-lo assim. Um abraço para o Fred também. Valeu. Pois é, aquele nosso trabalho de campo, né? Agora estamos aqui desse outro lado. Mas, Mari, me parece que assim como as eleições de 2018 permeou-se ali o tema anticorrupção, combate à corrupção, 2026 está muito claro. É a questão da segurança pública, sem dúvida nenhuma. Essa operação no Rio de Janeiro ficou muito claro de quem passa pano e defende bandido e quem considera que, de fato, nós tivemos ali 4 baixas, com 2 policiais militares membros do BOP e 2 policiais civis do Rio de Janeiro. E que a operação foi um sucesso, o próprio comandante falou, para mais de 80%. E veja, nessas pesquisas, há fatos muito curiosos. Na última pesquisa Quest, avaliando essa questão da mega operação no Rio de Janeiro, para as pessoas que moram nas periferias, das quais foram atingidas pela operação, mais de 80% de aprovação. O pessoal que mora ali na Zona Sul, no auge de seus duplex, ali na Barra, na Tijuca, etc., menos de 50%, ou seja, não vivem essa realidade. Quem vive essa realidade, que sofre ali com o gato da televisão, que sofre, por exemplo, com o botijão de gás, que tem que pagar além do valor que é pago no preço, tem que pagar um arrego para o tráfico, várias outras questões, esses eu não tenho dúvida que aplaudiram de pé, não sou eu que falo, são as próprias pesquisas. Agora, conectando uma entrevista a outra, que você e o Fred fizeram ontem, Mari, há uma fala muito interessante do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Eu falei com ele, ele vai se licenciar do cargo nas próximas 3 semanas, para concorrer, aí não se sabe se para deputado ou para senador, acho que vem a senador. Mas veja, ele sofreu uma pressão imensa, ele fez 6 relatórios, na tentativa de agradar gregos e troianos e ter a votação mínima necessária para encaminhar ao Senado. Ele teve também, além disso, que modificar muitas das questões pedidas pelo governo, porque era um texto ruim, ele mesmo falou isso, não conseguiu equiparar a organização criminosa ao terrorismo, mas o projeto tem uma questão muito clara, simples, dá para definir em uma frase. É para potencializar as penas para quem é vinculado à organização criminosa, ponto. É isso ele conseguiu, ele potencializou. Agora toda pessoa ali que pensar, todo criminoso que pensar e se vincular a uma organização criminosa, pena mínima, 20 anos, pena máxima, 40 anos. Isso sem contar que vai ter ali no meio tráfico de drogas, vai ter no meio a questão possivelmente de homicídio, latrocínio, furto, roubo. Então assim, isso é só organização criminosa, né? Associação associação e organização criminosa, um tema importante. Agora vai ao Senado. Espero que não desconfigure o projeto, porque o Senado tem dessas. É a casa alta que muitas das vezes age para piorar o texto, sobretudo na mão do líder do governo, Jacques Wagner. Para fechar aqui, Mari, ele disse outra coisa que passa batido, porque a gente aprendeu a normalizar o absurdo. Ele falou que ele queria colocar algumas questões importantes no texto, mas que ele tinha um receio de que a esquerda, passando esse texto, poderia judicializar. Ou seja, é isso.
quem fala isso não sou eu, é o Gumota, presidente da Câmara dos Deputados, que disse a Lindbergh Farias com o microfone aberto. Ora, entre no STF, vocês entram todos os dias, tá aí, o STF decidiu sobre o IOF, o STF está decidindo sobre tributação de grandes fortunas, o STF deve decidir sobre o PL da anistia e agora deve decidir mais essa sobre segurança pública. Isso porque era para ser um tribunal constitucional. Passou bem longe. Perfeito. Lucas, se você está aqui conosco e ainda não deixou o seu like, deixe, por favor, que é bem importante. Siga dando a sua opinião sobre esses assuntos que são os mais importantes do dia. Agora, aproveitando novamente a companhia do Marco Antônio Costa aqui conosco. Marco, enquanto isso, anistia travada, especialmente pela parte de Hugo Mota. Não vai sair do papel? Não vai sair do papel. Isso precisa ser, de novo, intensificado. Acho que a gente tem que entender de uma vez por todas como a gente foi engambelado tanto tempo, como a gente precisa se reestruturar politicamente forte, né, e criar um grupo coeso para não ficar refém dessa volatilidade do Centrão. Porque o Centrão vai sempre ser volátil, né? Centrão não é só o político, que a gente está acostumado, né? Quase que um cartoon do cara que está lá, que usa o mandato dele como balcão de negócio. Tem o cara que usa o mandato como balcão de negócio no Senado, na Câmara, na vereança, em todos os lugares. Isso existe. Como que a gente enfrenta isso, né? Como que a gente sai dessa situação? Isso está acontecendo porque a gente tem uma república construída de forma errática. Não tem voto distrital, criaram um voto proporcional que você não sabe nem fazer o cálculo de quantas cadeiras ficam para quantas pessoas, depende de um número que depende do outro, são 50 cálculos que você tem que fazer para terminar a apuração. Quando você vê Tiririca, quando você vê Sâmia Bonfim, quando você vê Jandira Fegali, coloca essa galera para disputar distrito, divide em distrito, o distrito dá equivalência também na proporção que não existe hoje dos estados. Então, para mim, a anistia é um case, o impeachment do Moraes também é um case, ainda que ele não acontece, e mesmo que a anistia não aconteça, são dois cases que mostram as vulnerabilidades de um sistema que não representa o povo. Essa é a verdade. O Centrão prospera porque engana, junto com a esquerda, o povo. O cara do Centrão é aquele que falou que você queria ouvir 2 meses antes da eleição e você foi lá e votou nele. E você não viu o histórico do cara. Eu estava até brincando esses dias. A gente está saindo de... Tá horrível, né? A situação é horrorosa. Você vê um monte de cara covarde, né? Olhar para um senador covarde diante do Supremo Tribunal Federal, para mim, é o mesmo que você olhar para um policial covarde para, sei lá, não é nem combater o crime. É assim, o cara tem medo de fazer uma escolta de uma autoridade, sabe? É covarde na instância mais ordinária que existe. Na mais ordinária. É o cara mais miserável que existe. E a gente está repleto de miseráveis no STF. Não só no STF, claro, mas no Senado e nos lugares que deveriam denunciar isso. Porque não se trata mais de uma estratégia política, de respeitar o regimento. Marcel Van Hatten estava se ajoelhando lá na Câmara dos Deputados, pedindo para respeitar o regimento. É o básico. A gente está vendo esses caras do Centrão, o Gumota, o Columbre, atropelando. E você fala para mim, esses caras, eles vão votar com a gente? Enquanto o Supremo estiver lá bilionário, enquanto o Banco Master estiver irrigando lá, o dono do Banco Master estiver irrigando dinheiro para tudo que é lado, esses caras estão coletando. Eles vivem disso, né? São parasitas. E infelizmente, se a gente não mudar o modelo para aproximar da representatividade real do povo, a gente criou um modelo que coloca idiotas e gente mau caráter e criminosa, basicamente. A gente precisa reajustar esse modelo, refazer esse modelo. Porque ainda mais tem essa, né? Anistia, futurologia básica. Anistia passou.
Aí vai lá o Lula, veta. Aí o Congresso derruba, vai cair no Senado, vai cair no Supremo de novo. Vai cair no Supremo de novo. Então, assim... E o Supremo falou o que vai fazer. Pode ser que o Supremo não faça. Aí você vai criar uma outra classe de advogados. Os advogados e juristas que vão tentar entender o fenômeno participando do fenômeno. Não. Aí a gente tenta negociar com os ministros do Supremo, a gente apresenta razões de defesa da ADI que foi ajuizada pela Erika Hilton, da ADPF. E daí você entra na loucura manicomial dos caras. Você entra no circo de horror. Você está lá defendendo uma tese dentro de algo que é completamente, flagrantemente inconstitucional, flagrantemente abusador. Então, infelizmente, hoje a gente vive nesse país. É o dia da marmota ainda. Boa, Marco. Agora eu vou chamar aqui a provocação de Jorge Serrão, até para o Marco matar a saudade. O Lucas, nem tanto, porque acabou de ver o Serrão, né? Mas vamos lançar aqui para vocês responderem aí as provocações de Jorge Serrão. Vamos ver. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo. A anistia ampla, geral e restrita que a oposição defende para anular todas as condenações e a inelegibilidade do Jair Bolsonaro enfrenta a resistência pesada do presidente da Câmara, Hugo Mota, e também da maior parte do Centrão. No fim das contas, ninguém quer arrumar confusão nem indisposição com o Supremo Tribunal Federal, que antecipadamente já disse que é contra qualquer anistia e que iria considerar isso inconstitucional se por acaso ela passasse. Escalado pelo Mota para fazer a armação da dosimetria, tentar reduzir as penas por crime contra o Estado Democrático de Direito para tentar dar uma compensada nessa questão, Paulinho da Força promete apresentar o seu texto. Mas aí fica aquela questão fundamental. Dosimetria, que de cara seria inconstitucional, resolve o problema de todos os punidos injustamente pelo 8 de janeiro? É essa a melhor resposta política para tudo o que aconteceu? Vai resolver o problema do presidente Bolsonaro? Isso por acaso vai torná-lo elegível? Não vai. Então, essa é a grande polêmica que a gente tem que tratar hoje no Sem Rodeios. Dosimetria vai servir para quê nesse Brasil da polarização, da injustiça e da supremocracia? É a provocação de hoje. Boa, Lucas Saba, ontem esteve conosco também, fazendo entrevista aqui com o senador Sérgio Moro. Questionei sobre aquela questão, né, o pessoal estava pedindo, inclusive no chat, sobre o posicionamento dele, falando que a dosimetria, querendo ou não, seria uma saída. E aí eu gostaria de ouvir, né, a sua opinião, Lucas, porque existe essa questão também, né? Um argumento que ele trouxe foi que quem está... É muito fácil para quem está de fora dizer que só vamos passar se for anistia, dosimetria não queremos, mas será que quem está lá dentro não ia ficar satisfeito já de repente com a dosimetria? Essa é a questão que ele lançou. E aí também, a partir dessa provocação do Jorge Serrão, passo para você também essa batata quente. Até porque, né, Mari, para quem tá preso, um dia se torna uma eternidade. Então você precisa saber negociar com certa sensibilidade e também com perspicácia, porque sabemos que o Congresso hoje, sobretudo a Câmara, não é campo fácil para a oposição. Mari, me parece ter 3 turmas dentro do Congresso hoje que cada uma delas defende uma questão. Temos a esquerda, que não quer zero anistia, mantém como tá e não muda nada. Tem a oposição ali dos conservadores que defende a anistia ampla, geral e restrita. E há o centrão que quer uma questão da dosimetria, da qual faz parte o relator, Paulinho da Força, já carinhosamente apelidado pelo carinho da nossa audiência de Paulinho da Farsa. Afinal, toda semana ele diz: essa semana estive no Colégio de Líderes e será pautado. Já tem alguns meses isso, né? Agora... conversei com alguns deputados, a nova data é 11 de dezembro. O Hugo Mota agora deu mais 2 semanas para que haja minimamente um consenso no texto para que passar. Agora, que texto? Ninguém sabe. Hugo Mota, claro, é o presidente da casa, mas Paulinho da Força não apresenta esse texto. Eu brinquei hoje no Café com a Gazeta do Povo, dizendo: esse texto assinado por Paulinho da Força tá igual caviar. Nunca sei, eu só ouço falar.
Essa que é a questão, não se sabe. Há quem diga que as penas reduziriam de 5 a 7 anos. Olha, para quem foi condenado a 25, 27, me parece uma redução de 1/5. Agora, para quem não cometeu crime nenhum, ainda ter que ficar 7 anos, é muito difícil. Então sempre vai ter a perspectiva do copo meio cheio e do copo meio vazio. Tem várias perguntas para serem respondidas esse PL. Uma delas, um grande exemplo, aqueles exilados políticos. Eles que não chegaram a cumprir nenhuma pena. Boa parte deles estão na Argentina, de Javier Milei. Eles poderão regressar aos seus estados, ao Brasil, sem ter que pagar pena nenhuma? Essa é uma questão importante. As pessoas que estão presas, parte delas daqui 40 dias, no próximo 8 de janeiro, completa-se 3 anos. Vão ter que cumprir mais alguma coisa ou estão automaticamente liberadas? Aquelas que estão com tornozeleira, poderão retirar a tornozeleira? Outra coisa, todos os condenados do 8 de janeiro, e não são poucos, porque a gente fica na alta cúpula, né? Bolsonaro, seus aliados, o alto comando do exército, mas estamos falando de centenas de pessoas condenadas. Terão seus direitos políticos devolvidos? É uma questão importante. Todos os condenados se tornaram inelegível por no mínimo 8 anos, alguns até mais do que isso. Eles terão esses direitos políticos devolvidos? Então precisa saber tudo isso. A direita já demonstrou força, afinal passou a urgência do projeto com 311 votos, muito mais do que aqueles 247, 250, mínimo necessário, 257 na verdade, mínimo necessário, metade mais um, para passar qualquer urgência ou qualquer projeto. Quer dizer, passou com quase 60 votos de folga. E Mari, a gente sabe, para fechar meu comentário, se tem uma coisa que político tem medo, é eleição, é voto. O centrão fisiológico, ele não tem voto. O que ele faz na época da eleição? Ele se alia, via de regra, à direita. Então ele faz aquele discurso do bandido bom e bandido morto, ele passa a frequentar a igreja para tentar pegar voto de evangélico, de católico, etc. Mas durante os 4 anos não fez nada nesse sentido. Passa a defender o agro, o pequeno produtor. Então, para esse tipo de centrão fisiológico, a eleição está aí. Falta menos de 1 ano. E do jeito que o ritmo está indo, porque ainda a outra verdade que a gente tem que restabelecer, tem muita gente vendendo para a família das pessoas presas e exiladas do 8 de janeiro, parte dessas pessoas muito simples, muito humildes, de que vai votar na Câmara e tá tudo certo. Não, meu amigo. Vai votar na Câmara, vai pro Senado, o Senado deve mexer no texto, retorna à Câmara, vai para a sanção presidencial, Lula não tem a menor sensibilidade ao tema, vai vetar, volta para a Câmara para daí derrubar o veto. Quer dizer, ainda vão alguns meses. Indo alguns meses, esse tema deve colar cada vez mais na eleição. E se tem uma coisa que político tem medo é a eleição. E aí pode ser que o centrão se alie à direita nessa, como foi na votação do trâmite de urgência do projeto de lei. Mari. Boa, Lucas. Passando essa provocação aqui também para o Fred. Fred, a única alternativa viável seria a dosimetria? O pessoal vai ter que se contentar com isso? Do ponto de vista político, você vê essa dificuldade de fazer a pauta da anistia tramitar dentro do Congresso Nacional, especialmente pela postura do deputado Hugo Mota, que havia sido eleito com um compromisso assumido com a bancada de oposição de que ele pautaria a anistia. E você vê especialmente desde março desse ano a pressão que a oposição tem exercido sobre ele. Primeiro, ele resistindo a pautar o requerimento de urgência, a oposição reuniu, fez o esforço, reuniu as assinaturas e ele, não vou. Aí, depois de muita pressão, pautou o requerimento de urgência, escolhe como relator o Paulinho da Força, numa jogada casada com o Supremo Tribunal Federal, justamente para esvaziar o projeto da sua essência e convertê-lo nesse PL da dosimetria, em que você vê as lideranças do Centrão, especialmente o próprio Hugo Mota, insistindo que seja votado o PL da dosimetria. Mas nesse tema, acho que o principal é ver a opinião das próprias pessoas, né, que estão sendo submetidas a esses processos. E segundo a apuração feita pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, essas pessoas, na sua expressiva maioria, entre a opção da dosimetria ou anistia, eles expressaram ali de forma muito clara que preferem
uma anistia, não querem uma solução parcial para os seus problemas. Estamos falando aqui de indivíduos que não tinham ficha criminal, idosos, pessoas que foram para a Praça dos Três Poderes exercer a sua liberdade de manifestação de boa fé, pessoas que levaram uma vida sempre escorreita, sem qualquer tipo de problema com a justiça e sem ter praticado qualquer tipo de crime. De repente elas se veem enredadas nessa narrativa política que justamente quer manchar a reputação dessas pessoas, convertê-las de manifestantes exercendo o seu direito constitucional em terroristas, golpistas. E acho que diante justamente dessa sensação de injustiça, que essas pessoas não querem uma solução parcial para a sua grave situação. Até porque uma anistia, ela transcende esse período, né, dos manifestantes do 8 de janeiro e dos integrantes da farsa da trama golpista. Uma verdadeira anistia no Brasil, ela tem que compreender todos os atos praticados pelo Supremo Tribunal Federal. A gente pode tomar, inclusive, como marco temporal o dia da instauração do inquérito das fake news, inquérito 4781, que foi justamente naquele momento. Óbvio, o Supremo já vinha fazendo ao longo tempo um atropelo dos direitos fundamentais, da Constituição, da separação de poderes. Temos aquele, provavelmente um dos exemplos mais simbólicos, quando o ministro Ricardo Lewandowski, diante de toda a população brasileira assistindo à sessão de julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ele vai lá e rasga a Constituição, fatiando a pena, por assombro do próprio Collor, que estava ali na condição de senador votando e dizendo: pô, na minha vez, vocês votaram, me condenaram, me inabilitaram para o exercício de cargo público por 8 anos, fui afastado da presidência, e aí agora, para aliviar a situação da dona Dilma Rousseff, especialmente por uma articulação da Gleisi Hoffmann e do senador Renan Calheiros, eles vão lá e fatiam a pena e permitem, inclusive, que tanto assim que ela concorreu ao cargo de senadora pelo estado de Minas Gerais em 2018. Então, a gente vê claramente que esse marco temporal do inquérito das fake news como um marco para anistiar essas pessoas e de todo esse processo de perseguição que ele culminou no 8 de janeiro, mas se iniciou muito antes, especialmente por meio do ministro Alexandre de Moraes. Quantos atos e pessoas não foram e se tornaram alvos do ministro Alexandre de Moraes? Alan dos Santos, naquele primeiro momento, o Bernardo Kister. Tivemos essa semana aqui o Fernando Lisboa, do vlog do Lisboa, teve seu canal desmonetizado, a Bárbara do Teatro Elisei, dentre milhares de brasileiros que foram vítimas de medidas desde desmonetização de canais, bloqueio de perfis em redes sociais, cancelamento de passaportes, bloqueio de contas bancárias. Temos o caso agora mesmo do Paulo Figueiredo. Ele vai casar amanhã e o pai dele, um senhor de 81 anos, não recebeu autorização para viajar para participar do casamento do seu filho. Ele está com o passaporte apreendido. Saiu a decisão agora do ministro Flávio Dino não autorizando que o seu pai de 81 anos possa viajar, e já estava com a passagem de ida e volta compradas, para participar do casamento do seu filho. Então, o grau de sofrimento que todas essas pessoas estão passando, a mazela que esse senhor Alexandre de Moraes está submetendo essas pessoas, é óbvio que elas querem uma anistia ampla, geral e restrita, e infelizmente a gente vê essa tentativa do Centrão de esvaziar esse tema, mas eu acho que nesse quesito é melhor questionar e saber a opinião dessas próprias pessoas, e elas de forma muito clara têm dito: não queremos dosimetria, não queremos sim anistia ampla, geral e restrita. Eu acho que o esforço da sociedade tem que ser justamente para a gente pressionar os parlamentares para que o Congresso Nacional vote esse PL, não o PL desfigurado, mas o PL que abranja todas essas situações e que também preveja uma indenização a todas essas vítimas do Estado brasileiro, e que, encabeçado hoje pelo ministro Alexandre de Moraes, que a gente sabe que o Lula é um mero fantoche também na mão dele, não fosse o Supremo, o Lula não teria voltado à cena do crime, mas a importância então de um PL da anistia, Mari.
Perfeito, Fred. Agora vamos agradecer a companhia de Marco Antônio Costa aqui nesta tarde, que inclusive ficou bem mais do que o combinado. Então, te agradecer aqui, Marco, pela companhia. Volte sempre. Imagina.